irmãos? Louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? O Senhor tem nos capacitado, tem nos dado força, tem dado nós vigor, né, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje eu tive um dia corrido no trabalho, mas Deus é bom, né, irmãos? Louvado seja Deus. Quando o pastor ele me pediu para estar trazendo uma palavra hoje aqui, né, de ensino para nosso coração, eu falei para minha esposa, digo, amor, e agora? Falei, amor, e agora? O que é que eu vou fazer? Falei, mas nós temos que ir, né? Como eu sempre falo, irmãos, eu aprendi, desde o dia em que eu aceitei a Cristo, eu aprendi a confiar no Senhor. Eu aprendi a confiar no Espírito Santo. Eu aprendi que a partir do momento que eu deposito a minha fé nele, a minha confiança em trazer a mensagem dele, eu acredito que ele não vai me deixar só. Eu acredito que o Espírito Santo ele não vai me deixar sozinho, porque, aleluia, Jesus, ele não vai querer que eu, irmão Marlene, vocês vão para casa da mesma forma que chegou. Porque quando nós saímos da nossa casa para vir para a casa do Senhor, é para se alimentar da palavra dele, é para, aleluia, Jesus, se fortificar com a palavra dele, porque a Bíblia nos relata que a palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos dá força, ela nos dá vigor, aleluia, Jesus. Ela faz com que nós esteja cada dia buscando mais a presença do Senhor, porque ela é o alimento principal para a nossa vida, amém? Louvado seja Deus. E quando ele falou, eu falei para minha esposa, digo, amor, eu vou ali fora, vou lá para fora lá, e vou estar pedindo a Deus uma palavra. Aí eu fui passando aqui as folhas, e eu falei, eu vou para o Senhor, e agora, Senhor, o que é que eu vou levar? E Deus ele colocou aqui no meu coração, eu creio, irmãos, que está uma palavra que está em Êxodo 32, aleluia, Jesus. E ali eu estava lendo, pedindo a Deus algo para ele falar o meu coração, para estar trazendo para os irmãos aqui. E enquanto eu estava ali lendo, os mosquitos mordendo meus pés, eu dizia, Senhor, me ajuda logo, que eu mandou entrar para dentro. E graças a Deus, irmãos, eu creio que Deus ele vai falar aos nossos corações nesta noite, irmãos, através dessa palavra. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça te dou, meu Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor tem, Pai, nos concedido de estar aqui nesta noite, Pai, para aprender da Tua palavra, ó Deus amado. Eu quero pedir ao Senhor nesta noite, Pai, que repreenda todo impedimento, Pai, tudo aquilo que queira impedir da Tua palavra ser ministrada, da Tua palavra ser ensinada, Pai. Repreenda, Pai, todo, Pai, aleluia, Jesus, pensamento ao contrário que queira, Pai, impedir de nós entender o que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite, Pai. Mas usa a minha boca, Pai, com sabedoria, Senhor, com autoridade, Pai, para que nós possamos sair daqui alimentados da Tua palavra, Pai. Sim. É o que eu te peço, Senhor da glória, e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Êxodo 32. Aleluia, Jesus. Onde diz assim, Êxodo 32, vou estar lendo alguns versículos, irmãos, que diz assim, o título, o bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e traze-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro, e um bezerro de fundição. Então fizeram
estes então fizeram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém? Louvado seja Deus. Mas antes, irmãos, eu vou aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, que diz assim: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração feita por um justo pode muito aos seus efeitos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, quando eu estava lendo esse texto, o que me chama a atenção é a forma que este povo, ele desagrada a Deus, entristece o coração de Deus, a ponto de dizer que este bezerro que fizeram com aquele ouro foi o Deus que tirou eles do Egito. Aleluia. Observe aqui, irmãos, que é um povo ingrato, é um povo de coração muito vazio e impuro. Deus, ele foi o Deus que levantou Moisés, aleluia, Jesus, para estar tirando aquele povo de uma terra, irmã Marlene, de escravidão, para estar tirando um povo de uma terra de sofrimento, porque Deus, ele ouviu a oração de alguém que estava ali naquele meio daquele povo sofrendo, e ele, através dessa oração, deste clamor, ele olha para aquele povo com um olhar, irmão, ele é de misericórdia, depois de 400 anos de sofrimento, porque este povo ali que estava naquele lugar, quem era aquele povo? Era o povo da descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó. Foi o povo que veio depois ali, aleluia, Jesus, de José, dos irmãos de José que restaram, e ali foram se multiplicando, mas conforme ia se multiplicando, aquele rei, aquele faraó, ele começa a temer, começa a ficar com medo, porque grande era a multidão que estava ficando do povo de Israel, do povo de Deus, e começaram ali a ser humilhados, a ser escravizados. Mas a Bíblia nos diz que ele ouviu o choro, o clamor de alguém que estava ali, o pai de José, a mãe de José, com certeza orava e pedia a Deus uma resposta, e Deus, ele ali entra com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, aleluia, e levanta ali Moisés para estar tirando aquele povo daquele sofrimento. Mas olha que a primeira oportunidade que o povo tem de entristecer o coração de Deus foi essa. Aleluia. Uma ingratidão muito grande. E não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Quantas igrejas por aí, nos dias de hoje, através do amor de Cristo, do amor, aleluia, Jesus, esse mesmo amor que nos resgatou, irmã Licinha. Quantas pessoas foram resgatadas por causa do amor de Cristo, por causa do amor do Senhor, e foram colocadas dentro da igreja, como o salmista, ele engrandece o nome do Senhor, canta louvor dizendo que o Senhor tirou ele do lamaçal do pecado, pôs um novo cântico na sua boca. Aleluia. Quantos de nós hoje não estamos assim? Dentro da casa do Senhor, alegres, mas muitas das vezes esquece do que o Senhor fez em nossa vida. Quantas pessoas nos dias de hoje esquecem do que o Senhor fez em nossa vida? Observe que aqui o texto vai dizer que Moisés, ele tinha subido ao Monte Horebe, se não me falha a memória, para estar ali buscando ao Senhor, e estar ali trazendo as duas pedras, escrita ali os 10 mandamentos.
Mas diz que conforme o tempo ia passando ali em cima, conforme o tempo ia passando, ele buscando ali, falando com o Senhor, vendo com certeza a melhor forma, o melhor mandamento para trazer ali para aquele povo. Vai dizer o texto aqui, que aquele povo ali, eles começam a apertar com certeza Arão. E conforme começa a apertar Arão, porque Moisés ele demorava, Arão ele cede à vontade daquele povo ímpio, aquele povo, aleluia, Jesus, que ainda não tinha se convertido e reconhecendo que Deus era Deus. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, Mamalene, como eu li aqui em Tiago, capítulo 5 de Tiago, verso 16, a parte B, onde ele fala que a oração de um justo surte muito aos seus efeitos. E quando eu li esse texto aqui, me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque, aleluia, Jesus, muitas das vezes em nossas vidas nós pecamos, nós falhamos contra o Senhor, nós fizemos as coisas que desagradam ao Senhor, nós fazemos coisas que a vontade de Deus é olhar para nós e nos fulminar, nos destruir, nos matar e tirar nós desta terra. Meu Deus, aleluia. Mas o que me chama a atenção aqui é que por causa da oração de um justo, por causa da oração de um servo dele, muitas das vezes, vamos supor, um pastor, através da oração de um pastor, a oração de um homem que está verdadeiramente servindo a Deus, guardando no seu coração o verdadeiro mandamento do Senhor, não deixando a sua adoração escapar para outros deuses, para outras coisas. O Senhor, através desta oração, Ele olha com uma grande misericórdia, atendendo aquele coração justo, e diz assim: eu não vou fazer o que eu queria fazer. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes nós, às vezes erramos, falhamos dentro da casa do Senhor. Quantos ministérios alguém já errou, falhou, e por causa do Senhor nós temos que levar até o nosso pastor. Às vezes algum erro nós temos que entregar para ele. Se nós tememos a Deus, nós obedecemos a Deus, nós temos de chegar e levar o nosso problema ao nosso pastor, como eu mesmo já aconteceu de eu levar até o pastor Jacó. E muitas das vezes o pastor ele pega aquele peso, aquela responsabilidade, e ele põe nas suas costas e apresenta a Deus e pede a Deus misericórdia. E por causa do amor que Deus tem naquela alma, por causa do temor que aquele que está pedindo a Ele misericórdia, muitas das vezes nós somos alcançados pela graça do Senhor. Quando eu li esse texto aqui, me chamou muita atenção, porque muitos textos vai dizer que o Senhor não é filho do homem para que se arrependa, e não é filho do homem para que minta. Quando fala não se arrepender de algo que quer fazer, que decretou fazer. E aqui o texto vai dizer, aleluia, Jesus, que Arão, por causa ali, Arão era quem? Arão era um homem que estava ali na frente da situação, responsável também por aquele povo. Se Moisés não estava ali naquele momento, passa a ser Arão ser Moisés, a estar na frente, liderando. A responsabilidade estava ali sobre Arão. Mas Arão ele acaba se corrompendo por causa do povo. Ele acaba não levando adiante o mandamento do Senhor, guardar a palavra, não adorar, que é o segundo mandamento, não adorar a outro Deus, ser fiel verdadeiramente só apenas ao Senhor. Porque a Bíblia nos diz que toda adoração, toda honra, toda glória é somente a Deus. E a responsabilidade estava ali nas mãos de Arão, e tomar de conta daquele povo, não deixar que aquele povo se corrompesse, porque Moisés ele não estava mais ali. Mas Arão, ele vai pela cabeça daqueles homens, daquelas pessoas, e acaba fazendo ali, aleluia, Jesus, um bezerro de ouro,
Usando o quê? Usando a herança, os bens que Deus agora dá para aquele povo, para não sair aquele povo ali do Egito com as mãos vazias. Porque o texto vai dizer lá em Êxodo 3, se eu não me engano, em 25 ou 21, que Deus faz com que o povo do Egito ache graça ao povo de Israel e faz com que aquele povo agora ele vá aquelas pessoas do Egito e peça ali ouro, prata, e diz que aquele povo através do Senhor olha para eles e acha graça, acha que não é justo que eles saiam sem ser abençoados, irmã Marlene, sem receber algo da parte do Senhor. E diz lá em Êxodo 3, se não me engano, 21 e 25, diz que o povo começa a dar ouro, prata para eles, brinco, anel. Observe que o Senhor não deixou que aquele povo, depois do seu sofrimento, saísse de lá de mão vazia, Eliette. Deus, ele tinha algo de bom preparado para aquele povo. Mas o que me chama a atenção aqui é que em meio a essa situação, o povo, aleluia, Jesus, despreza aquilo que Deus deu para eles. Meu Deus. Aquilo que Deus deu para eles, a herança que Deus deu para eles, eles desprezam. E ali pega tudo que Deus deu e faz um bezerro de ouro para servir como Deus para eles. Observe que tem dois pontos muito grandes aí. Além de pecar contra Deus, despreza o que Deus deu para eles. E não é diferente nos dias de hoje, irmãos. No nosso meio, em alguns ministérios, em algumas igrejas, não é diferente de hoje. Muitos de nós, não só aqui, como em outros lugares, Deus, ele nos proporcionou tantas coisas maravilhosas, nos fez ser grande, crescer tanto espiritual, irmã Eliette, tanto material. Deus, ele nos fez, aleluia, Jesus, outros tipos de pessoa, um nível maior. Nos confiou algo, um dom de pregar, um dom de louvar, um dom de ensinar. Nos proporcionou, aleluia, coisas grandes, mas tem muitos que estão desprezando isso que Deus deu. Tem muitos que não estão dando valor àquilo que Deus entregou para eles. Aleluia. Aleluia. Porque nós não éramos nada. Antes de nos converter, de aceitar a Cristo, de ser, aleluia, Jesus, resgatado deste mundo, como o salmista fala, do lamaçal do pecado, e ter vindo para a presença do Senhor, para estar hoje sentado nestas cadeiras, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O Senhor, ele nos proporcionou coisas grandes. Observe que nós éramos vasos quebrados, bagunçados, destruídos. Deus nos pegou, nos restaurou, nos preparou, nos confiou coisas grandes, nos proporcionou coisas celestiais, coisas grandes em nossas vidas. Mas muitas das vezes nós desprezamos aquilo que Deus nos deu. Como que nós desprezamos? Muitas das vezes o Senhor, ele nos deu uma oportunidade, nos deu o privilégio de pregar a palavra dele, de louvar na presença dele. Assim como este povo recebeu este ouro, este benefício, para ter ali uma vida melhor, uma vida feliz, e desprezaram muitas das vezes, trazendo para a nossa vida espiritual hoje. É dessa maneira. Deus nos proporcionou coisas grandes, dom de pregar, dom de louvar, dom de orar pela vida de alguém, alguém ser curado. E como que nós desprezamos isso? Quando muitas das vezes nós somos chamados para trazer uma palavra e nós dizemos: eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Nós inventamos um monte de coisa, mas não confia que Deus, ele pode falar através da nossa boca. É chamado para pregar, é chamado para louvar,
diz eu não tenho louvor preparado, nós damos desculpa. E com isso nós estamos desprezando aquilo que Deus nos proporcionou. Este povo aqui, irmãos, eles eram para sair sem nada daquele lugar. Mas Deus, ele fez com que o povo do Egito olhasse para eles e achasse graça e dissesse: não, vocês não podem sair daqui de mão vazia. É verdade, Deus. E eles saíram ali com esse tesouro, cheio de prata, cheio de ouro. Mas observe que eles pegaram tudo que Deus fez com que eles conseguissem e fizeram um bezerro de ouro. E além de fazer um bezerro de ouro, desprezando aquilo que Deus deu para eles, eles fazem um altar e vai adorar a este Deus e diz: este é o Deus que vos tirou das mãos do Egito. E muitas das vezes é assim, irmãos. Nós esquece, ou também não esquece. Às vezes nós pegamos e dissemos: não foi Deus que mudou minha vida. Por causa da arrogância, por causa da ignorância, nós muitas das vezes não reconhecemos, não queremos reconhecer que só estamos aqui nesta noite, só estamos aqui falando, respirando, eu aqui trazendo essa palavra por causa da misericórdia e da graça do Senhor. Meu Deus. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso. Nós achamos que Deus, ele muitas das vezes não é nada. Ontem eu cheguei, quando eu estava no trabalho, e a escola da minha Rebeca ligou para mim, irmã Marlene. Falou: olha, a Rebeca está aqui vomitando, está aqui com dor de cabeça, dor no olho, tem que vir buscar ela. Falei: ó, vou ligar para minha esposa, ela vai buscar. Minha esposa foi lá, pegou a Rebeca, levou ela para o salão. Quando eu saí, fui lá buscar ela. Peguei ela, coloquei na moto, ela fraquinha, levei ela para casa. Cheguei em casa, falei: vai tomar um banho. Falei: vai tomar um banho, depois você vem aqui para o sofá. Minha filha veio, toda fraquinha, ficou no sofá, eu chamei ela. Eu falei: filha, você sabe que o seu pai, ele serve a um Deus poderoso, você sabe, né? Aleluia. Ela falou assim: pai, eu sei que Deus, ele é poderoso. Ela começou a chorar. Eu falei: você sabe que o seu pai, ele é falho, ele erra. Mas uma coisa eu sei: o seu pai, ele serve a um Deus grande. Aleluia. Um Deus que ele resolve problemas grandes. Aleluia, Jesus. E ela começou a chorar. Eu falei: você crê que se o seu pai orar agora pela sua vida, a minha filha vai ser curada? Aleluia. Ela começou a chorar mais ainda. Eu creio, pai. Sabe o que muitas das vezes acontece? É que nós, nos momentos da nossa luta, no momento da dificuldade, no momento do vento, e Meliette, nós acabamos se apegando mais no problema do que esquecendo de Deus. No momento da situação, nós lembramos mais da situação que está acontecendo e esquece do Deus que resolve o problema do que nós estamos vivendo. Desse jeito, Jesus. E aí eu falei: você crê? Ela falou: pai, eu creio. Começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu também já comecei a chorar, me emocionar. Eu falei: então vamos orar. O que o pai falar, você vai falar. E ali eu pus a mão, ungi a cabeça dela, comecei a orar, ela repetiu. Depois eu continuei a oração. Eu falei: filho, Deus vai te curar. Aleluia. Porque a Bíblia diz, eu falei para ela, a Bíblia diz que Deus, ele curou coxo, ele curou aleijado, ele curou paralítico, ele curou cego, ele curou mudo, ele curou surdo, ele curou pessoas da morte, salvou pessoas da morte. Aleluia. Então, filho, esse problema de seu não é nada para Deus. Jesus. E aí eu terminei de orar, ela pegou no sono, sem comer nada o dia todo. Quando ela se acordou, falei: filha, tem um cuscuzinho que o papai fez ali, um ovinho do jeito que você gosta, você quer comer? Ela falou: pai, eu quero. Deu aquele sorriso. Eu falei: glória a Deus. Deus, irmãos, ele é grande. Aleluia.
Mas muitas das vezes nós esquecemos quem Ele é. Nós estamos dentro da casa dele, glorifica Ele, exalta Ele, engrandece o nome dele, mas muitas das vezes nós trocamos Ele por qualquer coisa. Nós trocamos eles por qualquer coisa. Este povo aqui trocou o Senhor, trocou a grandeza daquele que mandou 10 pragas no Egito por causa deles. Esse povo trocou este Deus, o qual, aleluia, Jesus levantou Moisés para tirar eles das mãos de Faraó, da terra da escravidão, por causa de um período de tempo que Moisés estava orando pela vida deles. Se corromperam. O texto vai dizer que enquanto eles estavam aqui falhando contra o Senhor, diz que Deus fala para Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, irmãos, isso foi que me chamou a atenção nesse texto, pastor Jacob, porque o teu povo, mas não era para ele dizer o meu povo, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, tem se corrompido. Observe que nessa fala eu já entendo que Deus já estava irado demais. Porque imagina só o que Deus fez na vida deste povo. O povo estava sendo humilhado, escravizado, e Deus ele tirou o povo da escravidão, do sofrimento, Ivanicinha. Daí nós já dá a entender como que Deus ele se sente com nossas vidas. Quando nós, por alguns momentos, por alguma situação, nós esquecemos dele, nós falhamos contra ele, nós pecamos contra ele, e não se arrepende do pecado, não se arrepende da falha. Moisés, desce depressa, porque o teu povo, a qual tu fizeste descer do Egito, tem se corrompido. Aí diz assim: e depressa se tem se desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Observe que o Senhor nosso Deus, irmãos, Ele nos tem o tempo todo dentro da casa dele. Está aqui o pastor Jacob. O tempo todo Ele tem usado o servo do Senhor para estar nos instruindo, para estar nos ensinando. Aleluia, Jesus. Através da Bíblia, da palavra do Senhor, o caminho certo que devemos andar. O Senhor nosso Deus, Ele não estava ali através de Moisés, usando Moisés para aquele povo, para que aquele povo andasse no caminho certo. O Senhor não estava só naquele dia, só naquele momento. O Senhor também Ele está nos dias de hoje. Aleluia, Jesus. Da mesma forma que Deus Ele tirou aquele povo do lamaçal do pecado, da escravidão, Ele também tirou eu e você deste mundo de pecado, desse mundo de humilhação, de escravidão, de sofrimento, e trouxe para a presença dele, e tem colocado, aleluia, Jesus, um Moisés aqui neste altar. Aleluia. Para também, através do Espírito Santo, da presença do Senhor, usando o servo dele aqui neste altar, nos ensinar o caminho da salvação, Glória a Deus. o caminho da verdade. Talvez nós estamos aqui sentados nessas cadeiras, e muitas das vezes nós, através do nosso pastor usado por Deus, lendo a palavra do Senhor, talvez nós ouvimos muitas das vezes coisas que muitas das vezes nós não queremos ouvir, mas é o Senhor falando através da boca do servo dele. É o Senhor através da boca do servo nos instruindo, nos ensinando a um dia chegar ao céu. Porque, irmãos, esses dias eu estava conversando e falando que pode ter diácono, pode ter presbítero, pode ter evangelista, pode ter todos ganhando alma, evangelizando, trazendo almas para a casa do Senhor, mas o responsável pelas nossas vidas é o pastor. Naquele grande dia,
o maior peso de responsabilidade não vai estar naquele que ganhou a alma e trouxe para casa, mas é daquele que cuida das ovelhas, cuida do rebanho para levar para o céu. A responsabilidade maior está sobre ele. Talvez ali aquele povo por algum momento se arrepunava da doutrina de Moisés, instruída por Deus. Talvez dentro da casa do Senhor aqui, nós às vezes ficamos meio que raivoso, meio entristecido com alguma da doutrina do nosso pastor, a forma que ele está nos instruindo. Mas uma coisa eu entendo, é para o nosso melhor. É para que um dia, quando nós sair lá fora, as pessoas olhem para nós e nos vejam como um cristão diferente. Aleluia. Porque observe que tem muitos pastores hoje em igreja por aí, que o que ele é, o que ele transmite para as suas ovelhas, a forma que você vê as ovelhas andando aí fora é a forma que é o pastor. Você pode ter certeza disso. Aqui dentro do nosso espelho é o pastor Jacó. É verdade. O espelho daquele povo era Moisés. Tem muitas igrejas aí que você vai olhar para algumas pessoas e vai dizer assim: mas como que ele é desse jeito? Como que ele anda? Como que ele fala dessa maneira? Mas é por causa do pastor. A responsabilidade está no pastor. É Deus. Muitas das vezes é duro o que nós ouvimos aqui, é pesado, mas é estas palavras pesadas, esse ensinamento pesado que faz com que eu e você hoje estejam da forma que estamos. Glória a Deus. Este povo aqui, eles preferiram, aleluia, Jesus, ir por este caminho. Mas uma coisa eu falo, como diz aqui, onde o Senhor fala para Moisés que o povo se desviaram do caminho que era para caminhar. Fizeram deuses para adorar, e se desviaram do verdadeiro mandamento: adorarai apenas ao Senhor vosso Deus. Aleluia, glória a Deus. E quando nós fazemos diferente daquilo que nós somos instruídos, há um peso muito grande sobre nossas vidas. É Deus. E muitas das vezes nós dizemos: ah, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? Ei! É porque nós estamos fazendo diferente daquilo que é para fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o interessante aqui, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, que vai dizer assim: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Irmãos, quando eu li isso aqui, sabe o que eu entendi? É que quando Deus chega onde está Moisés e diz: desce, então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que desceste do Egito tem se corrompido. Quando eu observo e vejo Deus falando desta forma, eu entendo que o povo, Deus estava tão irado com o povo, que eu entendo que automaticamente Moisés ele já começa a pedir a Deus misericórdia. Porque o que faz, aleluia, Jesus, Deus desistir do que ele planejava contra este povo, é porque Deus ele olha para o clamor de Moisés, a forma que Moisés se dirigia perante Deus. Tenho certeza que Moisés se dirigia perante Deus reconhecendo que ele era o grandão, que ele era o maior, mas ele se dirigia perante Deus movido de amor e movido de compaixão pela vida daquele povo. Por isso que Tiago ele diz, no capítulo 5 de Tiago, verso 16, a parte B, que a oração de um justo surte muito aos seus efeitos. Quando Deus ele olha para Moisés e ele diz aqui, como ele fala aqui: agora pois deixa-me que o meu furor se acenda contra este povo. É porque
Moisés está ali clamando, está pedindo, chorando, dizendo: Deus, não faz nada contra eles. Não deixa que a tua ira e o teu furor venha sobre eles. Eu imagino ele dizendo: Senhor, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia deles, não faz com que o teu furor alcance. E com isso eu entendo que Deus se comoveu por causa da oração deste homem que era justo perante o Senhor. Da mesma forma, irmãos, é a vida do servo dele que está aqui hoje, o pastor Jacob, como de outro pastor que verdadeiramente servindo ao Senhor, clama pelas suas ovelhas, porque eu entendo que a vida de um pastor não é fácil. Eu entendo que o pastor ele sempre está orando pelas ovelhas, mas nem toda ovelha ora pela vida do pastor. Eu entendo que muitas das vezes o Senhor quer até pesar a mão na vida de algumas pessoas, irmã Marlene, dentro da igreja, por causa de erros que entristecem o coração dele. Mas por causa que muitas das vezes Deus ele olha do céu na madrugada e ele vê, aleluia, Jesus, aquele a qual ele colocou para representar as ovelhas. Ele olha dentro do quarto de joelho e ouve uma voz de alguém dizendo assim: Senhor, tem misericórdia daquele povo. Glória a Deus. O Senhor ele olha lá de cima e ele vê o servo dele que representa as ovelhas dele, dizendo: Senhor, tem compaixão daquele povo. E ele olha e vê aquele pastor dizendo assim: Senhor, tem misericórdia da irmã Marlene. Senhor, tem misericórdia do irmão Erisvan. Tem paciência com ele. Alcança ele com a tua misericórdia, alcança ele com o teu amor. Aleluia. E por isso, irmã Marlene, muitas das vezes é que nós somos alcançados pela graça do Senhor. Porque todo pastor, todo homem que está na frente ora pelas ovelhas, mas nem toda ovelha ora pelo pastor da igreja. É, meu Deus. Observe que quando ele fala isso, eu fico imaginando Moisés ali dobrando os joelhos e dizendo: Senhor, não vai contra eles, mas deixa que eu desça lá, deixa que eu resolva. Não é à toa que Moisés lá na frente ele desce do monte e ali acontece uma grande multidão de pessoas que é morta. Deus deixa com que Moisés resolva. A oração de um justo surte muito aos seus efeitos. Um povo que estava ali para morrer, principalmente Arão, como líder do povo, um representante do povo. Esse com certeza era esse que Deus ia se levantar com mais ira sobre a vida dele. Mas por causa da oração, por causa do pedido de Moisés, por causa do clamor de Moisés, por causa do amor de Moisés pelo aquele povo, o Senhor, aleluia, Jesus, ele faz com que se arrependa, aleluia, e não chegue a ter encontro com aquele povo usando o seu furor, a sua ira. Aleluia, louvado seja Deus. E ali acontece que muitos morrem. Por quê? Porque não guardaram os mandamentos, não guardaram a ordem do Senhor. De adorar apenas a este Deus, de buscar apenas a este Deus. O que eu entendo com este texto, irmãos, é que não importa a situação, não importa o problema. Talvez, aleluia, Jesus, como eu vejo muitas das vezes a irmã Marlene, ela fala muito aqui sobre o filho dela, sobre a filha, que muitas das vezes entristece com algumas coisas. Sabe o que eu entendo com essa palavra, irmã Marlene? Não pare de clamar pela vida deles. Não pare de orar pela vida deles. Porque Deus, ele ouve o clamor de um justo, e ele entra com a sua misericórdia, com a sua providência. Louvado seja Deus. Este povo aqui era para ser destruído, mas se tem alguém com coração puro, com coração justo, uma boca, aleluia, Jesus, que quando abre não sai palavras apenas desta boca, mas sim do coração, o Senhor, ele entra com a sua misericórdia, aleluia, ele entra com a sua graça e o alcança. Louvado seja Deus. Foi essa palavra, irmãos, a qual Deus colocou no meu coração. Glória a Deus.
Talvez aí nesses ouvintes que vai ouvir essa mensagem, talvez esteja passando por esses problemas dentro da sua igreja, dentro da sua casa, mas há um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, que se abrir a sua boca com clamor, verdadeiramente, Deus, Ele vai fazer com que o vento cesse, a tempestade pare, e o nome do Senhor venha ser glorificado. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Esta palavra que Deus colocou no meu coração, louvado seja Deus. Aleluia. A oração de um justo surte muito aos seus efeitos. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus nesta noite.